entendeu em aulas passadas, né, que, em regra, a gente tem um processo realizado entre figuras, né, pessoas singulares. Em regra, nós vamos ter, então, a figura de um autor, né, e a figura de um réu. Isso, na verdade, é um vício que os autores possuem quando escrevem, os professores quando ministram aula, eu também. A gente sempre fala em um autor e um réu. E a gente sempre fala desses autores, desses réus, sobre a ótica da pessoa física. Quando a gente fala autor e réu, entendam de imediato que a gente está falando de pessoa física e pessoa jurídica, e deixando sempre a margem aí para que a gente tenha pode ter um processo com mais de um autor e mais de um réu. Essa figura a gente chama de litisconsórcio. É quando eu tenho, segundo o autor aqui, né, a pôr em caso em que ocorre a figura chamada de litisconsórcio, que vem a ser a hipótese em que uma das partes do processo se compõe de várias pessoas. Então, são vários autores, ou vários réus que compõem ali, que se compõem, que vão compor o processo, perfeito? A gente já aprendeu em aulas passadas que esse litisconsórcio, ele pode se dar no polo passivo, que é o momento em que eu vou ter um autor contra vários réus, né? Então, sempre quando a gente está estudando o direito processual civil, todas as vezes em que se falar em polo passivo, eu estou me referindo à figura dos réus. Os réus sempre são passivos. Por que ele é passivo? Porque é ele quem sofre a ação. É ele quem fica aguardando, né? Ele fica passivo, ele fica parado, aguardando até que ele seja acionado. Então, eu tenho lá vários réus num processo. Eu ainda tenho a hipótese do litisconsórcio ativo, que é o oposto. Nesse litisconsórcio ativo, eu tenho a figura de vários autores, né, no outro polo, no polo que toma a iniciativa, no polo que dá início ao processo. Então, a gente tem o litisconsórcio ativo. E também a gente tem aí a figura do litisconsórcio misto, que é quando nós nos deparamos com a figura de vários autores e vários réus. Bom, essa classificação ativo-passivo, misto, é uma classificação, digamos assim, desnecessária, porque isso é algo automático que a gente aprende no processo, assim que a gente começa a propor as ações, isso é algo que já fica automático na cabeça da gente. Se são vários autores ativos, são vários réus passivos, e nunca me lembro da necessidade de ficar mencionando essa classificação. Quando se fala de classificação, quem lê o texto ou quem ainda vai ler o texto vai se deparar com uma infinidade de classificações de litisconsórcio. Eu não vou aprofundar todas elas, né, eu vou trabalhar com as principais classificações que a gente encontra e com as classificações que são necessárias aí para um exame de ordem, para um concurso, porque tem classificação que ela acaba servindo mais para confundir a cabeça de quem está começando os estudos. Então, eu vou focar mais na classificação que realmente para nós será útil. Bom, até ali a gente já tinha comentado, a gente já tinha falado, a gente já sabia disso. A novidade começa agora, né? Quando é possível? Em quais condições que eu posso ter um litisconsórcio em um processo? Eu não posso reunir quaisquer pessoas em quaisquer processos, tem que ter existir algum critério. O critério para essa classificação é o que a gente chama de, o que a lei fala, na verdade, comunhão de direitos ou obrigações. Então, né, que é essa comunhão? É quando eu tenho um direito com vários titulares. Lembra lá da capacidade processual, que o titular do direito, a legitimidade, que o titular do direito é que poderia propor as ações? Então, eu posso ter um direito com vários titulares, né? Então, eu acho que é bem fácil de vocês entenderem quando a gente vem para esse exemplo. Um condomínio, né? Condomínio
eu tenho, digamos assim, 3 tipos de condomínio, né? Eu tenho esse condomínio que está aí no slide, que é o condomínio vertical. Eu tenho um condomínio de casa, que são os condomínios horizontais, e eu tenho o condomínio na sua essência, que é a copropriedade, são pessoas que são donos da mesma coisa, são várias pessoas dono da mesma coisa. Então, vamos imaginar um caso que é o seguinte, um caso até real. Eu e meu irmão. Eu e meu irmão nós temos um imóvel que pertence a nós dois. E é uma propriedade interessante que eu tenho 75% do bem e ele possui 25% desse bem. Então, nós dois somos proprietários desse bem. É, então, imagine o seguinte: se por algum motivo, por alguma razão, eu sofrer uma ação, né, que leve à perda do imóvel, acho que todo mundo consegue perceber que se eu perder, ele vai perder também. Então, não tem como uma pessoa, alguns bens, eles são indivisíveis. Não tem como eu ser dono das 3 suítes e ele dono da sala. Isso não existe, né? Se a gente, por acaso, perder o apartamento, a gente vai perder o apartamento inteiro, todas as suítes e todas as salas. Vai tudo embora, não vai ficar nada para ninguém. Então, numa situação como essa, né, um outro exemplo ainda, marido e mulher. Acho que todo mundo consegue perceber, né, que marido e mulher são coproprietários dos bens em que eles moram, perdão, não precisa nem morar, que eles possuem. É claro que eu tenho lá um regime de bens, que é o regime de separação total, que aí essa regra não se aplica, mas fora a separação total de bens, todos os outros regimes de casamento, eles tornam as pessoas sócias em nas propriedades. E estou falando aqui ainda, né, de condomínio entre 2 pessoas, mas nada impede que um bem tenha 5, 6, 10, infinitos proprietários. Então, voltando, se eu me deparo com uma situação em que eu tenho diversos titulares, essas pessoas, elas podem estar em litisconsórcio. Ou seja, se eu for processado, eu tenho que ser réu e o meu irmão também tem que figurar no polo passivo da demanda. Então, daí a primeira hipótese de quando há comunhão de direitos e obrigações. Pois bem, o segundo exemplo que a gente tem aqui de litisconsórcio é a nossa famosa e velha conexão, que ocorre lá quando é comum a causa de pedir ou o pedido são comum em 2 processos. Então, se eu estou diante de uma conexão, essa conexão também permite que as pessoas tenham lá um litisconsórcio, possam estar nesse processo, possam estar atuando ao mesmo tempo nesse processo. Isso tanto no polo ativo quanto no polo passivo. E a última hipótese que eu tenho para o chamado litisconsórcio é a questão ali da afinidade de questões. São situações em que pessoas muito próximas têm basicamente os mesmos direitos e podem propor ação em conjunto. Então, a gente tem um exemplo aí, as relações de consumo. Às vezes, as pessoas elas compram determinado bem e aquele bem começa a apresentar defeito. E vários consumidores começam a ter o mesmo problema. De repente, eles podem se reunir no que a gente chama aí de uma ação coletiva, e nessa ação coletiva, então, eu posso ter diversas pessoas processando uma empresa em razão da relação de consumo. Ok? Então, é basicamente isso. Basicamente não, são essas as hipóteses que eu tenho para litisconsórcio. Quando eu tenho comunhão de direitos, a conexão, ou mesmo a afinidade de questões. Bom, como havia dito a vocês, nós não vamos trabalhar todas as conexões, mas algumas delas nós vamos ter que passar, que algumas classificações são fundamentais aí no dia a dia processual. E dentre as diversas classificações,
Essa próxima que eu vou passar agora, ou essas próximas que eu vou passar, elas são, digamos assim, de conhecimento obrigatório, né? Não se concebe uma pessoa que atue na área do processo civil sem saber a distinção entre litisconsórcio necessário e litisconsórcio facultativo. Como eu sempre digo a vocês, muito importante o conhecimento das palavras. As palavras ajudam muito você a entender as coisas. Aqui, nessas duas palavras, necessário e facultativo. Vamos começar pela facultativo, que é até mais fácil. O que é algo facultativo? É algo que eu posso querer ou não, né? Eu tenho a faculdade de escolher. Eu posso escolher a minha faculdade, digamos assim. Não se diz que quem está no curso superior faz uma faculdade. Então, vocês escolheram fazer a faculdade de Direito. Então, é algo que é uma opção na vida de vocês. Poderiam ter sido médicos, poderiam ter sido cantores, poderiam ser tanta coisa na vida, mas resolveram ser juristas. Então, é uma faculdade que cabe a nós. O que significa o facultativo? Significa que é um litisconsórcio que as pessoas podem estar juntos caso queiram, não são obrigados a estar ali. E acho que dá para entender bem a questão da relação de consumo. Lembra ali do televisor quebrado, do slide anterior? Imagina um carro quebrado, né? Compra aí um carro e esse carro começa a apresentar vários defeitos de série. Vários consumidores compram um veículo que apresentam o mesmo defeito. Eu, por exemplo, agora em janeiro comprei um carro, ele já veio com defeito de fábrica. Ele tinha problema no limpador de para-brisa. Dali a pouco você estava andando com o carro, maior sol, e o para-brisa ligava sozinho. Então, se várias pessoas começarem a ter esse mesmo problema, né, e a concessionária, a indústria não resolver, a gente pode entrar com uma ação conjunto. Então, eu posso pegar aí mais 3 proprietários e a gente pode contratar um advogado, eu mesmo ser o advogado, a gente pode propor uma ação, nós 3 juntos. Mas é uma opção, né? Pode ser que alguém não queira propor ação sozinho, ok, é direito da pessoa. Então, o litisconsórcio facultativo é aquele que deixa liberdade para as pessoas, a gente escolhe quem a gente quer processar. Lembra naquele slide, há várias aulas atrás, em que eu coloquei um acidente de veículo, em que eu tinha 2 motoristas que estavam com o carro emprestado e os 2 proprietários. Então, numa situação como essa, num acidente de veículo, em que há um motorista e um proprietário, eu posso escolher se eu quero processar só o proprietário do carro, porque, em regra, o proprietário, mesmo que ele não tenha dinheiro, ele tem o carro, que mesmo amassado vale alguma coisa, então eu tenho uma chance de receber o meu prejuízo. Então, eu posso processar o proprietário, ou se eu quiser, eu posso processar só o motorista. Então, eu posso processar um ou outro. Ou ainda, caso eu queira, é minha faculdade, eu posso processar os 2, tanto o motorista quanto o proprietário do veículo. Então, são situações em que a gente pode escolher se vamos processar ou não. Já no litisconsórcio necessário, a coisa é diferente. No litisconsórcio necessário, como o próprio nome fala, ele é um litisconsórcio necessário. Ele é, em outras palavras, obrigatório. Tá? Não vale dizer, né, litisconsórcio obrigatório. Não existe essa palavra, essa classificação de litisconsórcio obrigatório. O que existe é litisconsórcio necessário, em que é obrigatória a sua realização. Como assim obrigatório? Vamos voltar na história do apartamento. Ora, se eu perder o apartamento, meu irmão também vai perder o apartamento. Então, por óbvio, como é uma obrigação, como é um bem indivisível, eu vou precisar que todos os proprietários estejam ali presentes. A mesma coisa se diga numa fazenda. Então, uma fazenda lá que tem 10 proprietários, né? Os 10 irmãos receberam a fazenda de herança. Tenho que colocar os 10? Tenho que colocar os 10, porque é obrigatório. Se o direito ele é indivisível, eu preciso que todos os titulares desse direito estejam ali presentes. Perfeito? Nenhuma dúvida? Qualquer dúvida, não se acanhe, podem perguntar.
né? Eu descobri que o povo agora também gosta de perguntar pelo chat. Se quiser perguntar pelo chat, pergunte, não tem problema, né? O importante é que façam as perguntas. Bom, avante. O litisconsórcio necessário, então, ele existe em duas situações. Uma delas, pela natureza jurídica da relação. Acho que pela natureza jurídica da relação, já ficou bem clara. Então, todas as hipóteses que eu falei até agora do litisconsórcio necessário era pela natureza da obrigação. Ou seja, nós somos os dois proprietários do imóvel. Então, por óbvio, nós dois temos que estar ali como réus ou como autores. Não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que processar todos os donos. Não tem essa obrigação. Então, é pela natureza da relação jurídica. Só que a gente vai se deparar com alguns momentos com a tal da disposição legal. Então, uma delas, pessoal, ocorre no chamado uso capião. O que é o uso capião? O uso capião é quando a pessoa adquire um bem em razão do tempo em que ficou usando esse bem sem nenhuma oposição. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Imagine que uma pessoa, ela está ali passando, vê uma casa abandonada, ela resolve entrar na casa. Ela entra na casa, fica por ali, dali uns dias traz a família, mobília a casa, aí faz uma pintura, corta a grama e vai se instalando naquela casa. Talvez vocês não saibam, mas se essa casa tiver até 250 metros quadrados apenas, se a pessoa morar nessa casa como se sua fosse, pelo prazo de 5 anos, essa casa passa a ser da pessoa por uso capião. É o que a gente chama de uso capião constitucional. Bastam 5 anos morando no imóvel, sem oposição, de até 250 metros, esse imóvel, a pessoa adquire a propriedade, ele passa a ser dono desse imóvel, ok? O que interessa é o seguinte, esse dono, o que acontece? Então, imagine se esse uso capião seja desse imóvel que está na casa. Olha a lei diz o seguinte, a lei fala assim, para a ação de uso capião é necessário a citação no processo como litisconsórcio, todos os que a lei fala, a lei chama de confinantes, né? Todos os confinantes têm que estar ali. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui está bem tortinho, aqui está a rua, né, aqui está a casa. Bom, se ali está uma casa, preciso citar todos os confinantes. O que são os confinantes? São os móveis ao lado. Então, esse proprietário aqui, ele vai ter que ser um litisconsórcio, porque a lei fala, legal, como eu já falei diversas vezes, vem de lei, a lei determina que o confinante nessa ação. Se ele tiver um vizinho, tiver outro móvel aqui do lado, desse lado, vai precisar. Se tiver um imóvel no fundo, também vai precisar. Ou seja, todos os vizinhos do imóvel têm que estar na ação. Por quê? Porque a lei diz que é assim. Porque a lei exige que seja dessa forma. Se for um imóvel de apartamento, não tem problema. O apartamento dos lados também precisam. Porque a lei diz que precisa. Não quer dizer que o vizinho vá perder nada, mas a lei coloca que ele tem ali do tamanho dos imóveis. No apartamento até não tem problema, mas nas casas, de repente o cara fez um muro mais para por isso que precisa que tenhamos a citação de todos os confinantes. Ok? Até aí? Então, esse litisconsórcio é o chamado litisconsórcio necessário, que ocorre por lei ou pela natureza da obrigação. E aqui está o pulo do gato. Se é necessário, é obrigatório a citação de todo mundo. A sentença depende da citação, a sentença depende da participação de todos aqueles que são o litisconsórcio necessário.
como já falei, ele é obrigatório. Perfeito? Bom, mas nós temos ainda o facultativo. No facultativo, como as pessoas podem estar juntos caso queiram, o juiz pode limitar a quantidade de litigantes quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Aqui em Maringá nós tivemos um problema há uns anos atrás, não me lembro quantos anos, mas com a Sanepar. Acho que todos podem se lembrar aí que houve um período de muitas chuvas e a estação da Sanepar ela alagou e a Sanepar não tinha uma bomba reserva. Então o município ficou, acho que uma semana ou 5 dias sem água. Então seria possível, naquele caso, né, são consumidores, proporem ação com vários autores contra a Sanepar. Esses vários autores, então, seriam ali os vizinhos. Vamos imaginar um prédio aí com 40 apartamentos. Né? Os 40 vizinhos poderiam entrar com a ação. Só que vamos lá, se são 40 autores, e se cada autor trouxer 5 testemunhas, são 200 testemunhas. Imagine isso numa audiência, quanto tempo vai tomar. Então, o juiz ele pode limitar. No litisconsórcio facultativo, o juiz pode limitar a quantidade de partes quando prejudicar o andamento do processo. Então, mas como assim? Ele decide o que vai ser mais fácil, dependendo das circunstâncias. Se são 40, ele pode fazer 4 grupos de 10, que normalmente é o que acontece, tá? Não está escrito em lugar nenhum, mas o costume, quando vai limitar litisconsórcio, é pegar lá múltiplos de 5, 10, 15, né? Fica aí a critério do juiz. Agora, se o juiz quiser, de repente, colocar lá 39 numa ação e um sozinho na outra, fica a critério dele, dependendo aí da dificuldade, do tipo do problema, do tipo do processo que é submetido a ele juiz, ok? Então, no facultativo, o juiz pode limitar a quantidade de réus. Agora, presta atenção, no necessário não pode. No necessário, se são 200 proprietários, pode até ser, digamos, um clube recreativo em que tem 200 sócios, ou mais, 2.000 sócios. Se houver uma ação em que haja necessidade de citação de todos os sócios, no litisconsórcio necessário, não há a hipótese de limitação, o que vale dizer, terão que obrigatoriamente estar presentes todos os réus, todos os proprietários. Beleza? Então, essa distinção é importante. No facultativo, o juiz pode limitar, no necessário, ele não pode limitar. Bom, como havia dito, no litisconsórcio necessário, a participação de todos os réus é fundamental. Tão fundamental que acontece o seguinte. Olha só, no litisconsórcio necessário, se eu tenho uma sentença de mérito, uma decisão, sem a participação de todos, se não participou todo mundo, olha o que vai acontecer, eu vou ter uma sentença nula. Né? Então, não terá validade essa sentença. Então, vamos pegar lá o caso meu e do meu irmão. Vocês conseguem perceber que se um perder, o outro vai perder? Ou marido e mulher, se um perder, o outro também perde? Se um sair da casa, o outro tem que sair? Então, é o que a gente chama de decisão uniforme. Né? Todo mundo sofreria os mesmos efeitos. Se o marido perde a casa, a esposa perde também, porque ela também é dona dessa casa. Então, nesse caso, eu vou ter uma sentença nula. Ou, na melhor das hipóteses, essa sentença seria uma sentença ineficaz, uma sentença em que não teve a participação de todos. Vamos pegar lá o clube, são 200 sócios, né? Um dos sócios não participou. Ele vai perder a cota dele, não perde o clube inteiro, perde só a cota. Então, nos demais casos, ele vai ter uma sentença, a gente chama de sentença ineficaz. Né? Para quem está começando o estudo, eu sempre falo, grava,
faltou um dos litisconsórcios necessário, a sentença não vai ter validade. Isso aí não tem perigo de errar. Ou será nula, ou será uma sentença ineficaz, dependendo das circunstâncias, do tipo do direito que está sendo discutido dentro do processo. Ainda, nesse litisconsórcio necessário, se o autor esqueceu de colocar um dos réus, se o autor ignorou um dos réus, o juiz determinará que o autor requeira a citação. Então, ele vai falar para o autor, para que o autor peça esta citação. E se o autor teimar em não fazê-lo, se o autor teimar em não colocar todos os litisconsórcios necessários, o juiz poderá extinguir o processo sem julgamento do mérito, porque faltou uma das partes que estão ali. E a gente sabe que se faltar uma das partes, a sentença será nula ou será ineficaz. Então, por conta disso, como é necessário que todo mundo venha participar, a gente vai fazer o quê? O juiz vai fazer, na verdade, o juiz vai determinar a citação de todos, sob pena de extinção do processo. Ou seja, não participou, não vai ter uma sentença neste processo. O juiz, importante, que ele deve dar a oportunidade do réu, deve avisar o réu que está faltando, pela documentação que ele está vendo, ele está faltando gente, então ele dá essa oportunidade para o réu. Se o réu não quiser usar da oportunidade, aí ele vai extinguir essa nossa ação, vai dar uma sentença sem julgamento de mérito. Bom, algumas coisas são importantes que vocês saibam. O que eu vou dizer agora está nesse slide aqui, mas vale para todos os litisconsórcios, tá? Seja facultativo, seja necessário. Em ambos os litisconsórcios, as partes são tratadas como partes legítimas, os distintas. Os litisconsortes são, então, tratados separadamente. Ou seja, se eu tenho um processo com 5 réus, estes 5 réus podem cada um contratar o seu advogado e termos 5 contestações nesse processo. Não há nenhum problema nisso. Mas, professor, se eles quiserem contratar um advogado só, pode? Pode. Se eles quiserem contratar um advogado só e fazer só uma contestação, eles têm total liberdade para isso. Mas, se por acaso eles quiserem trabalhar sozinhos, eles têm essa liberdade. Ainda, se cada um quiser trazer suas testemunhas, ele pode? Pode trazer suas testemunhas sozinhos. Professor, saiu a sentença e só um deles quer recorrer. Não tem problema. Eles são tratados como parte legítima. Mesma coisa se diga para o andamento do processo. Então, cada um é responsável pelo andamento do processo. Então, todos vão trabalhar, todos vão participar do processo em contraditório. Ou seja, todo mundo é intimado para participar desse processo. Então, o litisconsórcio ele é utilizado para fins de economia processual. Por que a gente se reúne? Por que as partes se reúnem? Se reúnem para ganhar tempo. Então, ao invés de termos, lá vamos falar do carro com defeito, ao invés de termos 3 processos com 3 autores diferentes, a gente pode, nós 3, nos reunirmos, são questões em que há uma afinidade entre elas, nós 3 podemos nos reunir e propormos uma única ação contra a indústria, por exemplo. Então, qual é a vantagem? Ao invés de termos 3 processos, teremos um só. A gente pode contratar um advogado só. Então, eu vou gastar 1.000, o outro colega gasta 1.000, o outro gastaria 3.000 reais com o advogado para propor, cada um propor a sua ação. De repente, chega para o advogado fazer uma proposta, falou, ao invés de você ter 3 processos, que tal um processo só? Ao invés de ter 3 processos ganhando 3.000, vai te dar 3 trabalhos, a gente te paga 2.000 e você vai ter só um trabalho. Então, às vezes, compensa contratar um único advogado e compensa para o advogado também ter processo sem litisconsórcio, porque cada processo ele dá o mesmo trabalho, não importa o valor dele, ele sempre vai dar as mesmas etapas, o mesmo trabalho. Então, o litisconsórcio tem essa finalidade de valorizar a economia
processual, ok? Concluindo essa primeira parte, também preciso dizer a vocês que é o seguinte: às vezes a participação do réu, ele não vai ajudar, né, não vai prejudicar o processo, mas pode beneficiar. Como assim? Lembra lá do processo do imóvel, eu e meu irmão? Então vamos imaginar que foi feito o pagamento IPTU normalmente, mas o município entra com uma ação, uma execução fiscal, para tentar receber os impostos dos últimos 5 anos. O que acontece? Está pago, mas mesmo assim está sendo feito, digamos, a cobrança, né? Entre aspas, essa cobrança, a execução fiscal. Está sendo feita a cobrança. Eu falo para o meu irmão, Fábio, vamos buscar a documentação e vamos fazer a defesa. Meu irmão fala, quer saber? Não estou nem aí com esse apartamento, se perder, perdeu, né? Não estou satisfeito com o negócio. Aí eu falo, mas eu tenho interesse, eu quero ficar. Então ele fala, então faça defesa você. Então eu vou lá, faço toda a documentação, né, consigo provar que os impostos estão pagos. Percebam que se eu vencer a demanda, como é um imóvel único, como é uma unidade, meu irmão também não vai perder a parte dele. Então, vejam, ele mesmo não participando do processo, a omissão dele não prejudicou ele, mas beneficiou ele no resultado final, porque eu fiz a defesa por nós dois. Então, ninguém é obrigado a responder o processo. A gente já aprendeu isso, que o contraditório ele é um ônus, mas a pessoa participa do processo se quiser. Se ela não quiser participar, não há o que fazer, não tem como obrigar ela a estar ali, ok? Então, importante lembrar que no litisconsórcio, então, eu tenho aí essa figura que é a possibilidade das pessoas serem tratadas distintamente dentro do processo, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sobre litisconsórcio, era isso que a gente tinha preparado para a aula de hoje. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente vai para o próximo assunto, que já é a intervenção de terceiros. Ok? Nenhuma dúvida, pessoal? Ficou claro isso? Esse é um tema que não é tão complicado, mas tem algumas nuances que tem que estar bastante atento a ele. Ok? Bom, só abrindo aqui o próximo slide. Então, intervenção de terceiros e assistência. Eu não vejo grandes dificuldades nas disciplinas de processo civil. Né? Por que eu não vejo dificuldade? Processo civil, pessoal, ele é, antes de qualquer coisa, lógica. Se você sempre se preocupar em analisar a coisa sobre a ótica da lógica, você consegue entender bastante o processo civil. Alguns assuntos são um pouquinho mais delicados. E um dos assuntos mais delicados que nós temos é exatamente esse que começa agora, que é a intervenção de terceiros. Recomendo, né, uma leitura bastante apurada do material sobre essas intervenções de terceiro, porque eu percebo, né, já há tantos anos dando a matéria, que os alunos têm dificuldade de compreender. Então, insisto sempre, leiam, mas aqui leiam com mais cuidado. Bom, o que é intervenção de terceiro? Tá lá, a gente já falou disso aqui, aquela ladainha do começo de aula, vamos ao que interessa. A gente aprendeu esse esquemão aí, ó. Autor leva ação para o juiz, que aciona o réu para que a coisa possa funcionar. Insisti bastante com vocês na questão da legitimidade ordinária, né? Legitimidade extraordinária, questão do titular, só o titular do direito pode estar em processo, mas atenção agora. Existem circunstâncias que a lei, e só a lei vai fazer isso, a lei permite que terceiras pessoas entrem no processo. Terceiras pessoas possam vir discutir.
que aconteceu aí? Bom dia, professor. Não mesmo. Não está aparecendo slide aqui. Tá. Não estão aparecendo, então vamos tentar fazer aparecer. O pessoal, ao invés de falar, fica mandando mensagem. Povo que não gosta de falar. Então vamos tentar ver esse negócio aqui. Confesso a vocês, estava mais habituado com o outro programa, esse aqui ele é novo, então eu não sabia que quando você troca o slide ele para de apresentar, o outro ele continua. Apareceu agora? Apareceu agora, professor. Apareceu? Então tá bom. Então, vamos lá. Esse aqui é o esquema que eu estava falando, que é aquele esquema padrão que a gente tem aí na justiça. Autor, Estado, juiz, contra lá a figura do réu. Acontece que a lei, né, e só a lei, ela vai trazer para nós ali a possibilidade de que um terceiro possa entrar no processo. Esse terceiro, ele vai entrar no processo para algumas circunstâncias. Ele pode entrar no processo para ajudar uma das partes, para auxiliar, ser uma pessoa colaborativa a mais no processo. Ele pode substituir uma das partes, então, de repente, eu coloco lá o réu errado ou o autor errado, nós vamos ver que tem intervenção de terceiro, que vai ser o verdadeiro réu que vai entrar no processo, e nós temos ainda a possibilidade desse terceiro ser um réu a mais, um autor a mais, alguém para somar dentro do processo. Nós vamos aprender ainda, isso eu não coloquei nos slides, né, está no texto, nós vamos aprender ainda que eu tenho intervenção de terceiros, que elas são voluntárias, que é aquela que o terceiro vem participar do processo porque ele quer, ele tem um bom coração, ele está disposto a ajudar, ele vem. Não só bom coração, é claro, nós vamos ver daqui a pouco que tem que ter alguma coisa a mais, né, não vou antecipar, mas ele pode participar para ajudar voluntariamente, à sua disposição, mas eu também tenho intervenção provocada ou intervenção obrigatória. O cara tem que estar no processo, senão ele vai sofrer muitas sanções, ok? Então, resumindo, intervenção de terceiros é quando uma terceira pessoa entra no processo, ela pode entrar para ajudar, para substituir ou para ser mais uma parte. O código, a lei, como eu mencionei, ela traz aí 5 figuras de intervenção: assistência, denunciação, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e amicus curiae. As 3 primeiras são figuras clássicas, né? Já era assim no código anterior. Então, no código anterior já tinha assistência, a denunciação, o chamamento. No código anterior, eu tinha mais 2 ainda, que era nomeação à autoria, e eu tinha a oposição. Na verdade, elas continuam existindo, tanto a nomeação quanto a oposição, só que elas existem num outro contexto dentro do código. Eles tiraram da parte de intervenção de terceiros e jogaram para outras partes. E acrescentaram essa desconsideração da personalidade jurídica, amicus curiae. Eu diria, né, que existe uma grande discussão teórico-doutrinária sobre o que é intervenção, como ocorre. Acho que a gente não tem que ficar perdendo muito tempo com isso. A gente tem que entender, basicamente, a lei falou que são 5, vamos trabalhar com as 5. Quando a lei mudar, a gente muda também, né? Mas por enquanto tem essas 5 aí. Existem algumas brigas que alguns autores colocam que, por exemplo, embargos de terceiro também seria uma intervenção de terceiros. Tá? Eu não vou ficar, como eu disse, polemizando esse negócio de classificação, né? Vamos trabalhar aquilo que a lei fala, que se alguma coisa der errado um dia, você fala, está na lei. Né? Você cita o artigo da lei e você vai poder sobreviver num recurso, num concurso, alguma coisa assim. Ok? Então, a lei fala para nós
em 5 intervenções, e são as 5 que nós vamos estudar, e começando hoje pela primeira delas, que é a assistência. Então, a assistência, ela é uma figura que ela tem um requisito muito próprio para que as pessoas, para que a gente possa participar do processo, para que a gente possa ser assistente. Se quiserem anotar aí, o assistente é um auxiliar, é uma pessoa que vem para ajudar ou o autor ou o réu. Só que presta atenção, não é qualquer pessoa que pode ajudar, não é aleatório esse negócio. Então, por exemplo, eu vejo lá o nome que está aqui na minha tela, o da Thalita Cardoso. Thalita Cardoso está sendo processada, eu sou um bom samaritano, tenho uma ONG, vou lá ajudar a Thalita. Não, não é assim. Tem algumas coisinhas que são necessárias preencher. Na verdade, tem uma coisinha que vai me habilitar a ser. Então, separei aqui um exemplo para vocês. Cadê aqui a Rafaela Persona? Está me ouvindo? Está aí ainda? Tô, Rafaela? professor, tô aqui. Conhece esse rapazinho aqui? Conheço. Quem que é ele? É o Brad Pitt. Brad Pitt, né? Eu prefiro a Jennifer Aniston, muito mais agradável do que ele, sem nenhum preconceito. Esse casal, acho que todos sabem, eles foram casados um dia, né? Agora, não consigo entender, né, por que que ele largou dela até hoje. Vamos imaginar, então, né, que nós estamos lá no passado, que está tendo a separação desse casal. Então, eu sou encantado por esses olhos aí. Ela já é uma senhora, mas eu também já não sou muito novo. Então, eu posso auxiliá-la nesse processo, não como advogado, mas como uma pessoa que é solidária. Eu quero ser assistente. Vocês, você, Thalita, Rafaela, qualquer menina que está aí, você pode agendar, pode ajudar o Brad Pitt, fazer uma boa ação para esse moço? Podem ou não podem? O que você acha, Thalita? Você pode entrar no processo? Thalita, fala comigo. Eu quero que você fale, não que você escreva. Eu não sei ler, tá sem microfone. Tá bom, vamos lá. O que acontece? Thalita, não tem problema. Veja só. Não pode. Mas por que não pode? Porque é fofoca. Nós não temos nada a ver com a vida do casal. Isso não é problema nosso. Se ele está... vou pegar a palavra que ela colocou. O microfone não está pegando. Se o Brad Pitt está pegando, não está pegando outra pessoa, não é problema nosso. Entendeu? Se a Jennifer Aniston tem algum problema, isso é problema deles. Não é da nossa conta. Nós não temos qualquer relação com essas pessoas. Até gostaria de ser amigo bem próximo deles, mas ainda não estamos nesse nível ainda. Mas vou trazer um exemplo mais próximo da nossa realidade. Pensa aí no seu pai e na sua mãe. Seu pai e sua mãe estão se separando. Tá? Estão se separando. E vejam só, você ficou sabendo da separação. Você tem como entrar, você tem como participar da separação? Cadê? Vamos ver alguém que está aí com o microfone funcionando. Não sei o nome de vocês aqui, deixa eu achar uma vítima aqui. Cadê Cadê os nomes? Achei aqui. O Eduardo. Eduardo tá aí, Eduardo? Lanjone, tá aí, Eduardo? Fala comigo, quero ouvir sua voz. Não tá aí, largou o microfone e foi embora. Olha que lazarento. Deixa ele. Galera, é o seguinte, brincadeiras à parte, mesmo que seja seu pai e que seja sua mãe se separando, isso é fundamental que vocês compreendam. Isso não é problema de vocês. Vocês não têm qualquer vinculação para que vocês possam participar, ingressar. Professor, mas é meu pai, é minha mãe, eu quero ajudar, eu quero participar. Não, você não tem esse direito. Isso não é problema seu, ok? Então, vejam só, não é porque é pai e mãe que eu quero ajudar, que eu quero auxiliar, é meu irmão, não é isso. A lei exige alguma coisinha que eu vou chegar nela ainda hoje, prometo.
Terceiro cenário. Vocês têm certamente uma ação de cobrança, Vocês têm certamente um contrato de prestação de serviços com o Unicesumar, né? Ou, né, eu vou fazer um exemplo em paralelo também, você pode ter um contrato de locação, né? Em regra, os contratos em que implicam em obrigações financeiras, você terá lá a figura de um fiador. Então, olha que interessante. Se, por algum motivo, o teu contrato de locação, por algum motivo, o proprietário entrar com uma ação só contra você, o devedor, olha que interessante. O fiador pode querer participar do processo. Para quê? Para provar que a dívida não existe. Porque se a dívida não existe para você, certamente não vai existir para ele, fiador. A recíproca é verdadeira. Se de repente, né, o teu fiador é cobrado na justiça, você pode entrar para ajudar o fiador. Por quê? Ora, se o fiador provar que ele não deve, significa que você também não deve. Por quê? Se o fiador pagar a dívida, é óbvio, se ele perder a ação, é óbvio que ele vai cobrar essa dívida de você. Então, o que tem de diferente da situação do Brad Pitt, da separação do seu pai e da sua mãe, com a sua relação de cobrança, sua ação de cobrança e sua relação com o fiador? Olha lá, pessoal, interesse jurídico. O seu interesse jurídico na relação que você tem com o seu fiador autoriza você a estar no processo. Então, não basta ter vontade, não basta ter interesse de ajudar. É necessário o que a gente chama de interesse jurídico. E aí eu preciso fazer um grande alerta a vocês. Quando a gente fala de assistência, ela tem cabimento quando está presente o terceiro, o interesse jurídico. Olha só, terceiro, juridicamente interessado, pode intervir no processo para colaborar que a sentença seja favorável a uma das partes. Então, lá no caso da ação de cobrança, no caso da ação de cobrança de aluguéis, né? Então, o fiador, ele pode entrar para ajudar porque ele também tem interesse, tá? Vocês precisam entender que aqui é que está toda a diferença. O interesse jurídico, juridicamente interessado, ele é diferente só do interesse econômico. Não é a mesma coisa. Então, vamos pegar lá seu pai e sua mãe. Você tem interesse que eles estejam bem? Óbvio que você tem interesse. Você tem interesse que a divisão do patrimônio seja uma divisão justa? Claro que você tem interesse, só que isso não é interesse jurídico, você não participa da relação jurídica deles. Uma outra que me ocorre agora, imaginemos que seu pai tenha uma ação de cobrança de 2 milhões de reais para receber aí de uma empresa. O teu pai, se o teu pai receber esse valor de 2 milhões, vai agregar ao patrimônio da família, vocês vão poder trocar de carro, poder comprar uma casa melhor? Vão poder. Isso é bacana para poder viajar? Vão poder. Agora, isso é interesse jurídico para você? Não. Esse é o mero interesse econômico. Interesse econômico não é suficiente para assistência. Isso é muito importante, gente. Vocês erram essa parte aqui porque confundem esse trem. Então, anota para não esquecer. Interesse econômico não é suficiente para assistência. Eu posso até ter interesse econômico, né? Por exemplo, na ação de cobrança, eu tenho interesse econômico. Só que muito mais que o interesse econômico é o interesse jurídico. Você tem uma relação, né? Você tem um contrato com o fiador, você tem um contrato com a empresa. Se você conseguir entender que para assistência é necessário o interesse jurídico, não apenas o econômico, nossa senhora, já valeu a semana aí no seu estudo. Por quê? Quando a gente está fazendo concurso ou exame de ordem, fiquem muito atento a isso. Apareceu a expressão juridicamente interessado ou
interesse jurídico, via de regra a questão está falando de intervenção, via de regra está falando de assistência, né? Aproveitando, a assistência é para auxiliar, é para ajudar. Também é importante essa frase, essa palavra, ajudar tanto o autor quanto o réu. Então, pode ter, o autor pode ter assistente e o réu também pode ter, ok? Outra informação que não está no slide é importante, é voluntária. A assistência, ela é voluntária. O terceiro vem ajudar porque ele quer, porque ele tem vontade. Se ele não tiver vontade, ele não tem obrigação nenhuma de estar participando do processo, ok? Tem aqui alguma dúvida? Se houver dúvida, a gente não se acanhe. Eu prefiro que fale, porque o chat aqui nem sempre eu consigo vê-lo. Por exemplo, agora sumiu. Estou vendo ele aqui. Então, eu prefiro que falem comigo, que é mais... eu consigo pegar mais rápido a situação toda que está acontecendo. Ok? Bom, continuando. Essa assistência, ela tem momentos, né? Como todas as intervenções. Quando que ela pode acontecer? Bom, a gente sabe que o processo civil, ele começa lá com uma petição inicial e vai até a sentença. Eu diria mais, né? Eu diria o seguinte, eu posso apresentar a minha assistência até que ocorra a coisa julgada, que é muito mais que a sentença, né? Porque a sentença não é passivo de recurso, a sentença pode ir para o tribunal. Então, eu posso apresentar a assistência antes da coisa julgada. Né? Não é só até a sentença, é até a coisa julgada. Nós vamos ver mais à frente que tem intervenção que só pode ser feita até a sentença, tá? Tem coisa que tem limitação temporal. A assistência não. A assistência pode ser feita até que ocorra a coisa julgada. A gente fala, então, que a assistência pode acontecer a qualquer tempo no processo. Então, não importa a fase que está o processo, não importa se já teve a oitiva de testemunha, não importa se já teve até a sentença, porque eu posso propor, inclusive, entrar como assistente lá no STF, né, durante todo esse processo. Então, eu posso entrar no processo, a gente fala a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É importante lembrar que nós estamos falando de processo. E se é processo, para a pessoa estar em juízo, ela precisa ter um advogado. Então, o assistente vai ter que contratar um advogado para pedir para que ele possa participar desse processo. Então, é por isso que eu falo que é muito raro a gente se deparar com essa figura jurídica da assistência. Porque, em sã consciência, quem é que vai parar a vida para contratar um advogado para ajudar uma outra pessoa? Mesmo lá no caso da fiança, lá do fiador. Pô, estão processando o fiador. Você vai querer se meter no processo, gastar com advogado? Né? Depois você resolve lá na frente se vai acontecer, se não vai acontecer alguma coisa. Então, a figura da assistência é uma figura muito bacana sobre o enfoque do estudo da teoria. Na prática, são poucos os momentos em que, de fato, eu vou precisar dessa chamada intervenção de terceiro aí, ok? Alguém perguntou aqui, isso é só no processo civil? Eu não entendi a pergunta, mas enfim, a assistência ela tem cabimento no processo civil, né, em todo o processo civil. Né, se é no processo penal, eu tenho uma figura lá que seria o auxiliar da acusação, mas ele não configuraria assistência. No processo do trabalho, eu também tenho a assistência, mas no processo do trabalho eu tenho assistência não por causa do processo do trabalho, eu tenho assistência por causa do processo civil. Lembra lá nas primeiras aulas que na lição trabalhista, se não tem regra, eu posso aplicar o processo civil? Tá aí, uma delas é a assistência. Essa figura não é típica do processo do trabalho, ela é típica do processo civil, em que pode
em que pode ser aplicada também nas relações trabalhistas. Ok? Não sei se era essa a pergunta, não sei se respondi. Avançando. Como eu disse, em qualquer tempo o grau de jurisdição. Para a pessoa participar, ela vai precisar, então, de um advogado e vai fazer uma petição. Então, ele vai pedir, né, vai fazer uma petição pedindo para poder participar do processo, pedindo para entrar, né? Tendo que demonstrar o quê? Tendo que demonstrar o seu interesse jurídico. Pessoal, a única coisa que impede ou autoriza a participação de alguém na assistência é ela demonstrar o interesse jurídico. Demonstrou, tá fácil. Não demonstrou, não vai entrar de forma alguma. Eu posso usar assistência em qualquer procedimento, qualquer ação, desde que demonstrado o interesse jurídico. Esse assistente assume o processo na fase em que está. Então, entrei lá, pedi para participar do processo no tribunal. Já houve sentença. Vou participar dali para frente. Então, vai ter o quê? Sustentação oral. Eu posso fazer? Posso, não há nenhum problema. Se eu ainda estou em primeiro grau, antes da coisa julgada, entrei como assistente, está na fase da contestação, posso contestar? Posso. Entrei na fase de oitivo de testemunhas, posso ouvir testemunhas? Posso, não tem nenhum problema. Então, ele assume o processo e começa a participar desse processo. Só que como ele tem que pedir para participar, as partes não são obrigadas a aceitar. As partes podem impugnar. Impugnar no prazo de 15 dias, sustentando o quê? Sustentando que ele não tem interesse jurídico, sustentando que ele é um mero curioso, que ele está entrando só para dar pitaco, só para atrapalhar. Então, para evitar que terceiros não interessados venham participar, o juiz dá a oportunidade, né, em contraditório, das partes dizerem se querem ou não esse terceiro dentro do processo. Por óbvio, o juiz vai decidir incidentalmente, ou seja, no mesmo processo, não paralisa, continua ali até que o juiz resolva, e resolva rápido, né? Isso não é uma coisa que demanda muito tempo, não tem grandes discussões. O juiz só tem que dizer, se o terceiro só tem que discutir se o terceiro tem ou não tem interesse jurídico. Se ele tem interesse jurídico, ele fica, se ele não tem, ele sai, simples assim. Tanto que o juiz pode indeferir liminarmente. Então, se o juiz de cara olhar o processo e ver que não tem interesse, ele na hora ele já vai lá e tira, né, afasta a pessoa do processo, ok? Então, para participar tem que pedir para entrar, tem que fazer uma petição assinada por um advogado, a não ser que esteja em causa própria, mas tem que ter um advogado, tem que ter procuração, é como se fosse atuar no processo normalmente. Lembrando, né, que o interesse jurídico é que vai fazer toda a diferença se a pessoa pode ou não pode participar. Beleza? Acontece que nós temos uma classificação que é fundamental aprendermos aqui na assistência, que é a assistência simples. A assistência simples é aquela pessoa que ele é auxiliar da parte principal, exerce os mesmos poderes, tem os mesmos ônus, né? Como assim os mesmos poderes? Pode apresentar testemunhas, tem prazos, né? Se não apresentar contestação, pode ter a revelia. Então, é como se fosse uma parte, né? Tanto que ele pode exercer os mesmos poderes que se o assistido, aquele que você está ajudando se omitir, não apresentar a contestação, o assistente pode ser o substituto processual, o assistente pode assumir o processo para fazer a defesa dele. Então, se o fiador não fez a defesa, o devedor pode entrar, pode estar como assistente, pode fazer a defesa, pode discutir todo o processo, tá? O assistido ele pode reconhecer o pedido, desistir da ação, transigir. Mas anota uma coisa que não está no slide, é fundamental. O assistente simples,
não pode contrariar, não pode se opor às decisões da parte. O assistente simples não pode se opor às decisões das partes. Como assim? Ora, se a parte não quiser recorrer, o assistente simples não vai poder apresentar o recurso. Se a parte desistir da ação, o assistido não vai poder ir contra essas decisões. Então, o assistido ele auxilia a parte. O assistido pode promover todos os atos no processo, mas em momento algum o assistente simples vai poder contrariar a vontade da parte, ok? Essa distinção é importante porque eu tenho a segunda classificação, que é a assistência litisconsorcial ou assistente litisconsorcial. Anota assim, ó. Na assistência litisconsorcial, o interesse jurídico ele é qualificado. O interesse jurídico ele é qualificado. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Então, imagine a situação em que você tem um veículo e esse veículo ele tem um seguro. Tem um seguro. Então, quando você paga o seguro para que ele cubra, né, os seus eventuais prejuízos. Então, imaginemos que você sofreu um acidente, né? Você bateu o carro, você foi o causador do acidente e você foi acionado na justiça. Né? A outra parte não sabia que você tinha seguro, né? A sua seguradora soube da ação contra você. Qual é o problema? Se você perder a ação, você vai poder acionar o seguro para que o seguro pague o seu prejuízo. Então, nesse caso não, a seguradora, ela sempre terá interesse jurídico. Então, a gente fala que nessa situação em que a sentença influenciará na sua relação com a seguradora, então, você tem a tal da assistência litisconsorcial. Ou seja, anota assim também, ó, o assistente litisconsorcial poderá ser responsabilizado caso haja a perda da ação. Então, como eu falei, dificilmente alguém vai ser apenas um bom samaritano para ir lá ajudar, para ir lá auxiliar a parte. Ela, via de regra, vai ter algum interesse por trás, né? E eu insisto com vocês, é interesse jurídico. Tá? Muitas vezes, quem tem interesse jurídico também tem interesse econômico, mas nem todo mundo que tem interesse econômico tem interesse jurídico. Já falei que o grande erro que acontece é misturar essas duas coisas. Então, avante. No assistente litisconsorcial é uma assistência qualificada, né? Então, eu fiz aqui um quadrinho para a gente tentar separar os dois aqui de uma forma mais visual. Então, na assistência simples, você está lá só para ajudar, você não tem se vai ganhar ou se vai perder, você não tem nada com isso. No litisconsorcial, você está protegendo o seu interesse. Pensa na seguradora, a seguradora vai ter que pagar. Então, ela não está ali porque ela gosta de você, ela não está ali porque ela quer te apoiar nesse momento difícil na sua vida. Ela está ali porque ela é a seguradora. E se você não pagar, não tiver como pagar, ela vai acabar pagando. Então, aqui, ele é, na assistência simples, ele é um mero auxiliar. Isso aqui é importante anotar, ó. Na litisconsorcial, ele passa a ser parte, ele passa a auxiliar o autor ou o réu, tanto faz, né? Ele escolhe o lado que ele quer. Pode o autor ter um assistente, o réu ter outro assistente? Claro que pode, não há nenhum problema.
perfeito? Aquilo que eu mencionei, ó, na simples, ele não pode se opor às decisões da parte. Aqui ele pode. Na litisconsorcial, ele pode tomar decisões. Então, lembra do recurso? A parte não quer recorrer. A seguradora pode recorrer? Pode. Pode recorrer sem nenhum processo. Ok? Assistência simples. Cessa quando o processo termina por vontade do assistido. Então, se o assistido quiser, se o autor, né, que é o assistido, não quiser mais a ação, o processo vai acabar. Na litisconsorcial, se o assistente quiser o processo, pode prosseguir, né? Aqui, como eu falei, não pode se opor. Aquele pode se opor, aquele pode tomar decisões. E por fim, né, na assistência simples, a pessoa não vai sofrer prejuízo com a coisa julgada. Na litisconsorcial vai. Lembra da seguradora? Se você perder, quem vai pagar a sua conta é a seguradora. Então, quanto menos você perder, menos prejuízo terá a sua seguradora. Ok? Então, é uma intervenção voluntária, entra se quiser, a seguradora não é obrigada a lhe ajudar, né, no exemplo que eu dei, mas se ela quiser, ela pode. O fiador não é obrigado a ajudar, se ele quiser entrar, ele pode. Você não é obrigado a ajudar o fiador, mas se você quiser, você pode fazer. Quando que pode ser feito isso? A qualquer tempo, né, durante o andamento do processo, enquanto não tiver coisa julgada, pode ser feito, ok? Bom, pessoal, acho que basicamente eram essas aí a temática separada hoje para vocês, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida, eu vou liberar vocês para o resumo e para as questões que estão aguardando vocês nos formulários. É isso, pessoal. Nada mais. Bom, galera, se não tiver pergunta, dou um abraço a vocês aí, a gente se despede para que vocês possam fazer o restante das atividades que aguarda vocês lá nos nossos documentos. Ok? Gente, fala comigo, pelo amor de Deus.